Olá, então hoje é o vídeo da segunda aula sobre lesão corporal. Nessa aula vamos tratar ainda algum aspecto que ficou faltando de lesão corporal dolosa leve, mas trataremos também da lesão dolosa grave, parágrafo 1º do 129. Nós vimos na última aula que a lesão dolosa leve ela é uma infração de menor potencial ofensivo, portanto de competência dos juizados. E pela pena não ser superior a 2 anos, e vamos aplicar todos os institutos relacionados ao juizado. Termo circunstanciado de ocorrência no lugar de inquérito, a ação penal é pública condicionada à representação, salvo nos casos da Lei Maria da Penha, transação penal, suspensão condicional do processo, cesta básica, conciliação penal, etc. Então, todos os benefícios da lei do juizado. No parágrafo 4º do 129, constam as hipóteses de privilégio ou causas de diminuição de pena da lesão corporal dolosa, que são as mesmas que nós já analisamos no homicídio, que é o motivo de relevante valor moral, social e domínio de violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima. Então, é possível coexistir, ter uma lesão dolosa leve privilegiada, nas hipóteses do parágrafo 4º, é possível ter uma lesão dolosa grave qualificada junto com a hipótese do privilégio, lesão corporal dolosa qualificada e privilegiada, né? Enfim. No caso do parágrafo 5º, ele trata das hipóteses em que a lesão qualificada pela violência doméstica, ou melhor dizendo, que a lesão qualificada pelas hipóteses do privilégio, parágrafo 5º, em sendo uma lesão dolosa leve, somente nas hipóteses de lesão dolosa leve, é possível a substituição da pena por multa. Tá? Isso também é possível nas hipóteses de lesões leves, nas hipóteses de lesões recíprocas. Só deixar bem claro que uma lesão recíproca não pode se confundir com a hipótese de legítima defesa, em que se exige, um dos requisitos da legítima defesa é a agressão injusta, atual ou iminente. Então, não confundir com a hipótese de lesão recíproca, em que há esse benefício da substituição da pena por pena de multa ou uma redução de pena também, porque a lesão recíproca, na lesão recíproca já cessou a agressão. Não, a vítima não está diante de uma agressão atual que está acontecendo ou que vai acontecer. A lesão já aconteceu e ela revida, né? Ela responde imediatamente ou posteriormente, tanto faz, mas após cessar a agressão. Tá? Porque se ela reage no momento que está sendo agredida ou quando vai ser agredida, na iminência de ser agredida, poderá caracterizar legítima defesa e não lesão recíproca, ok? Agora sim, vamos analisar as hipóteses de lesão corporal dolosa grave. As hipóteses do parágrafo 1º são chamadas de lesão corporal dolosa grave. Na realidade, são qualificadoras, né? O parágrafo 1º ele tem 4 incisos, né? A gente vai analisar aqui as 4 hipóteses de lesão dolosa grave. Então, se a hipótese não se enquadra nem no parágrafo 1º, que são as lesões dolosas graves, ou no parágrafo 2º, que são as lesões dolosas gravíssimas, por exclusão, a lesão dolosa será leve, já que as graves e as gravíssimas, o legislador fez questão de relacionar as hipóteses. E aí você chega ao critério por exclusão das lesões dolosas leves. Primeira hipótese, ou primeira qualificadora, fala pela incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. O que se entende por ocupações habituais? É qualquer atividade, qualquer ocupação, mesmo que não tenha fim lucrativo. É a rotina daquela vítima,
A ocupação, não necessariamente o emprego ou o trabalho. Então, um aposentado pode ter uma ocupação habitual, que é, sei lá, passear no parque, as crianças, os adolescentes que vão para a escola, é uma ocupação habitual. Tá? Então, isso se entende por ocupação habitual. E essa ocupação, essa incapacidade para as ocupações habituais, ela tem que ser superior a 30 dias. Então, nesse aspecto, é um crime a prazo. Se faz o laudo e tem que se fazer antes dos 30 dias um novo laudo para saber se a vítima ficou incapacitada por mais de 30 dias. Isso é importante porque se ela não ficou incapacitada por mais de 30 dias, a lesão será leve e a ação será penal pública condicionada à representação. Se for lesão dolosa grave, mais de 30 dias incapacitado para as ocupações habituais por mais de 30 dias, a lesão será dolosa grave e de ação penal pública incondicionada. Então, é uma qualificadora que exige um diagnóstico preciso para saber se a pessoa ficou incapacitada por mais de 30 dias ou por menos de 30 dias. É uma qualificadora que admite tanto o dolo quanto a culpa, portanto, não é uma hipótese de qualificadora pré-ter-dolosa. Tá? Então, em relação ao inciso 1, pela incapacidade para as ocupações habituais, seriam essas as considerações. O inciso 2 trata do perigo de vida. Então, é a probabilidade concreta que aquela lesão tenha colocado em risco concreto a vida da pessoa. Mas não poderemos ter o dolo de perigo de vida ou o dolo de matar. O dolo de perigo de vida, se houver, vai ser um crime específico de periclitação da vida e da saúde, ou se houver o dolo de matar, vai ser o homicídio. Portanto, nessa qualificadora se exige um diagnóstico também preciso. O laudo tem que dizer se houve perigo de vida e em que consistiu este perigo de vida. Esta qualificadora, diferente da anterior, ela é única e exclusivamente pré-ter-dolosa. O dolo de perigo de vida, ou melhor dizendo, a qualificadora do perigo de vida só pode ser praticada a título de culpa. Porque se tiver dolo de perigo de vida ou dolo de matar, teremos o crime de periclitação da vida e da saúde ou um crime de homicídio. Por isso que essa hipótese tem que ser exclusivamente a título de culpa a qualificadora. Dolo de lesão e culpa no perigo de vida. Tá? O inciso 3 vai tratar da debilidade permanente de membro, sentido ou função. Esta qualificadora pode ser praticada a título de dolo ou a título de culpa e exige também nesse caso exige um prognóstico, no sentido de que a debilidade é permanente, ou seja, permanente não significa que é para sempre ou perpétua. Significa que no momento não tem como precisar quanto tempo essa debilidade vai durar. Debilidade permanente de membro, sentido ou função. Membros superiores, inferiores, sentidos, visão, audição, etc. E função circulatória, respiratória, mastigatória, função prensora, função reprodutora, etc, etc. Então, é uma qualificadora que pode ser praticada tanto a título de dolo quanto a título de culpa, não é uma qualificadora pré-ter-dolosa, tá? Se exige um prognóstico médico, não um diagnóstico. E aí, em relação aos órgãos duplos, algumas considerações. Se entende que, se tratando de órgãos duplos, não? Por exemplo, a questão rins, ou a questão da visão, ou a questão da audição, a perda de uma parte, ou de uma parte da visão, ou a perda numa briga de um rim, ou a perda de 2 dedos, etc., tudo em tese configura debilidade permanente, portanto, lesão dolosa grave, e não gravíssima, que seria perda ou inutilização, porque se parte do princípio de que se a pessoa escuta perfeitamente bem dos dois lados e numa briga ela sofre a perda da audição só do ouvido esquerdo ou do direito, não houve a perda ou a inutilização
da audição, houve uma debilidade permanente. Mas isso tem que se levar em conta, num caso concreto, o que o laudo diz. O laudo que vai dizer, né, perdendo uma briga dos dentes, debilidade permanente, mas o laudo, em tese, deveria dizer o seguinte: perdeu 2 dentes, houve uma diminuição da função mastigatória. Perdeu 2 dedos, houve uma diminuição da função prensora. Então, se houve diminuição, perda de 2 dedos ou 2 dentes, diminuição da função mastigatória, em tese é debilidade permanente, ou seja, lesão grave e não gravíssima. Em relação ao baço, há uma certa divergência. Eu coloquei no material um julgado mais recente do TJ de Minas Gerais de 2017, que diz que a perda do baço caracteriza a lesão dolosa grave. Vocês leiam essa ementa a respeito disso e, na sequência, tem um julgado um pouco anterior a isso, que é de 2016, que entendeu que o baço, a perda do baço, seria uma lesão dolosa gravíssima. Tá? A última qualificadora é a aceleração do parto. Aqui, essa qualificadora da aceleração do parto, ela pode ser praticada a título de dolo ou culpa. Há um entendimento do Rogério Greco que entende que é uma hipótese de crime preterdoloso. Tá? Mas qual é a grande questão nessa qualificadora? Eu tenho dolo de lesão e culpa ou dolo na antecipação do parto. Mas eu não quero interromper a gravidez nem causar o aborto, a título de dolo direto ou dolo eventual. Porque se minha intenção é causar o aborto, ou interromper a gravidez e causar o aborto, aí eu vou responder pelo crime de aborto mais o crime de lesão corporal. Dolo de lesão e dolo de aborto. Não, aqui o dolo ou a culpa tem que ser somente de antecipação do parto, sem causar a morte da criança. Se, mesmo assim, posteriormente à antecipação do parto, a criança morre por conta da lesão que antecipou o parto, aí eu vou para a lesão gravíssima, desde que tenha sido a título de culpa o aborto, que não tenha a intenção de causar o aborto. Se eu tenho dolo de lesão e culpa no aborto, eu antecipei o parto e a criança, eu não queria matar, causar o aborto, mas a criança morreu, eu saio da lesão dolosa grave e vou para a lesão dolosa gravíssima. Tá? Agora, se eu tenho dolo de lesão e dolo de aborto, eu vou responder por lesão corporal em concurso com o crime de aborto. Ok? A próxima aula será sobre a lesão dolosa gravíssima. Até mais.